Portugal é um país que encanta e surpreende por diversas razões. Desde sua rica história e cultura vibrante até suas paisagens deslumbrantes e hospitalidade calorosa, Portugal tem muito a oferecer. Entre Espanha e o Oceano Atlântico, Portugal abriga cidades vibrantes, maravilhas naturais, ondulantes vinhedos e impressionantes paisagens. Desde suas praias até suas paisagens montanhosas. Cercada de castelos e povoados no alto das colinas. Com espetaculares cidades muradas, palácios, gastronomia incrível, música agradável e suas pessoas. Há infinitas razões para amar Portugal. Com um clima agradável, alta qualidade de vida, inovação e diversidade regional, Portugal continua a encantar e surpreender visitantes de todo o mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares Curiosos. O território de Portugal é dividido em dois, com o rio principal, o Rio Tejo. Portugal possui uma grande diversidade de paisagens que variam significativamente de região para região. Sendo principalmente montanhoso e acidentado, florestas verdes e planícies douradas, com muitas terras agrícolas nos vales. Se destacando pelo Vale de Douro, por sua produção agrícola. E com um clima atlântico, com temperaturas amenas. Possui suaves colinas e zonas pantanosas, praias de águas cristalinas. Onde também se produz a famosa cortiça portuguesa, Portugal é um dos maiores produtores mundiais de cortiça, responsável por cerca de metade da produção global deste material. O Cabo da Roca é um cabo localizado na região de Sintra, em Portugal, e é conhecido por ser o ponto mais ocidental do continente europeu. Lisboa, a capital de Portugal, é uma cidade vibrante e histórica localizada na costa ocidental do país. A área metropolitana abriga cerca de 2,8 milhões de pessoas. É a cidade mais rica de Portugal, e lugar de 26% dos portugueses. Está localizada ao longo do Rio Tejo, Tagus. A Ponte 25 de Abril é uma das pontes mais icônicas de Lisboa, e a Ponte Vasco da Gama. Uma ponte de cabos estaiados. A cidade foi fundada sobre 7 colinas, fazendo com que o transporte na cidade fosse um pouco complicado, mas sendo solucionado com bondes, trens e elevadores. É uma das cidades mais antigas da Europa Ocidental, fundada em 1200 a.C., aproximadamente 400 anos antes que Roma. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! Lisboa possui muitos lugares notáveis e interessantes. Um deles é Alfama, um dos bairros mais antigos e encantadores de Lisboa, conhecido por suas ruas estreitas e sinuosas, rica história e vibrante cultura. Situado sobre uma colina, Alfama oferece uma perspectiva única da cidade e é um dos principais destinos turísticos de Lisboa. É conhecido por suas casas tradicionais, frequentemente com fachadas decoradas com azulejos portugueses coloridos. Por outro lado, a Torre de Belém, uma fortaleza histórica situada na margem do Rio Tejo, construído no século XVI e um patrimônio mundial da Unesco. A torre e os arredores oferecem ótimas oportunidades para fotografia, especialmente ao pôr do sol, quando a luz dourada destaca a beleza da estrutura e o Rio Tejo. E a Torre de São Jorge, que é uma das principais atrações turísticas. Localizado no topo de uma colina com vista panorâmica de Lisboa e do Rio Tejo. Localizado no coração da cidade, a Baixa é o centro comercial e financeiro de Lisboa e foi planejado e reconstruído após o terremoto de 1755. O bairro de São Jerônimo é uma área de Lisboa localizada na freguesia de Santa Maria Maior, que é conhecida por sua proximidade com o Mosteiro dos Jerônimos. E não podendo faltar, a Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço, foi originalmente o local onde se erguia o Paço da Ribeira, foi projetada para refletir o poder e a riqueza do Império Português. Além de Lisboa, há muitos lugares interessantes para visitar. A uns 30 quilômetros, encontramos Sintra. É um destino popular para quem visita Portugal devido ao seu rico patrimônio cultural e belezas naturais. Como o Palácio Nacional de Sintra. É famoso por suas chaminés e sua arquitetura de estilo manuelino e residência de verão da família real portuguesa por séculos. Os interiores ricamente decorados, incluindo as salas de estilo mouro e a Sala dos Brasões e vistas panorâmicas. E a uns 20 quilômetros encontramos Mafra, onde está o Palácio de São Francisco, que oferece uma visão adicional da arquitetura e da história de Mafra. Também Estoril, é uma cidade costeira conhecida por suas atrações turísticas e proximidade com a capital portuguesa. Conhecida por seu autódromo e cassinos.
Ao lado se encontra Cascais, conhecida por suas belas praias, ambiente descontraído, atmosfera elegante e por sua estrada marginal, também conhecida como Em6, que oferece vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e é uma rota cênica popular entre moradores e turistas. Ou pode usar a N247, uma estrada nacional importante em Portugal que conecta várias localidades da região de Lisboa e arredores. A estrada é conhecida por atravessar áreas urbanas e rurais, oferecendo um acesso significativo entre diferentes regiões. E não podemos terminar sem mencionar Setúbal, que é conhecida por seu porto, belas praias e uma rica herança cultural. Possui o Parque Natural da Rábida, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade. Os trens elétricos, conhecidos como tranvias ou elétricos em Portugal, são uma parte icônica do transporte público em algumas das principais cidades do país, especialmente em Lisboa. Mais emocionante do que conhecer a cidade é andar nesses trens. Operam em trilhos estreitos e muitas vezes em ruas íngremes e estreitas, características da topografia de Lisboa. Os teleféricos são atrações populares tanto para turistas quanto para moradores locais, proporcionando uma maneira única de apreciar a paisagem urbana e os arredores de Lisboa. Situado no Parque das Nações, tem aproximadamente 1 km de comprimento e a viagem dura cerca de 8 a 10 minutos. O centro de Lisboa possui muitas ruas que culminam na tradicional Praça do Comércio. Ali próximo encontramos a famosa Rua Augusta, onde se reúnem multidões de visitantes e locais. Não há melhor lugar em Lisboa para se preencher do ambiente local que a Praça do Rossio. Oficialmente chamada Praça Dom Pedro IV, é um dos principais espaços públicos de Lisboa, cercada por teatros, cafés históricos e a estação de trem do Rossio. Também nessa área se encontra a Avenida da Liberdade. É uma das avenidas mais caras e luxuosas de Lisboa, conhecida por suas lojas de grife, hotéis de luxo e teatros. Um dos bairros mais atrativos de Lisboa é o de Belém, que conta com palácios reais e monumentos históricos. Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e os Pastéis de Belém. Também Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, com um labirinto de ruas estreitas, casas coloridas e uma forte tradição de fado. Tem como atrações Castelo de São Jorge, Sede Lisboa e Museu do Fado. Portugal é um país rico em variedade geográfica e cultural, com muitas cidades interessantes para explorar. Entre sua capital e o porto existe uma diversidade de paisagens, oferecendo incríveis experiências paisagísticas. A costa de Lisboa tem dinâmicos centros urbanos, que proporcionam um relaxado ambiente de férias. Enquanto que em outras partes há praias desertas, povoados de pescadores e exuberantes terras de cultivo de vinhedos. O norte abriga montanhas e vales cobertos de vinhedos, cidades altas e fortalezas. A costa de Portugal é conhecida por sua beleza natural deslumbrante, que se estende ao longo de aproximadamente 943 quilômetros, banhados pelo Oceano Atlântico. Portugal é conhecido por ter 364 dias de sol por ano. Isso a converte em um destino atraente para surfistas e banhistas de todo o mundo. Tem praias de todos os tipos, desde mais urbanas com estrutura turística, e praias mais desertas e grandes faixas de areia dourada. No sul de Portugal, Algarve é conhecido por suas praias de areia dourada, falésias calcárias e formações rochosas impressionantes. Aqui existe a ponte suspensa pedestre mais longa do mundo, localizada na região norte de Portugal, especificamente em Arouca. Tem 516 metros de comprimento e está suspensa a uma altura de aproximadamente 175 metros acima do rio Paiva. Mais ao sul encontramos a encantadora cidade de Aveiro, conhecida por seus charmosos canais e seus coloridos barcos, chamados de moliceiros. É conhecida como a Veneza portuguesa, devido aos seus canais, que são semelhantes ao da cidade italiana de Veneza, que foram construídos no século XIX, para transportar algas e sal, importantes indústrias da região naquela época. Hoje em dia os canais se utilizam principalmente para o turismo. Na região também encontramos a encantadora cidade de Coimbra, uma cidade localizada às margens do rio Mondego. Era a antiga capital do país, berço de 6 reis, e sede da universidade mais antiga de Portugal. Está estrategicamente situada no centro de Portugal, facilitando o acesso a outras cidades importantes como Porto, Lisboa e Aveiro. Fundada em 1290, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas universidades em operação contínua do mundo e um símbolo importante da cidade. O campus da universidade, com edifícios históricos, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, localizada no noroeste do país, ao longo do Rio Douro. É uma cidade rica em história,
cultura e tradição, e é conhecida por seu papel crucial na produção e comércio do famoso vinho do Porto. O Centro Histórico do Porto é um patrimônio mundial da Unesco, conhecido por suas ruas de paralelepípedos, edifícios históricos e igrejas magníficas, como a Igreja de São Francisco e a Catedral do Porto. É uma cidade que combina charme histórico com uma vibrante vida urbana, oferecendo uma experiência rica para visitantes e moradores. Seja explorando suas ruas antigas, degustando vinho do Porto ou desfrutando da gastronomia local, o Porto é um destino fascinante com uma identidade única. A cidade foi um importante porto comercial durante o Império Romano e ao longo da Idade Média. O nome Porto Euskadi, que eventualmente deu origem ao nome Portugal, reflete sua importância histórica. O bairro da Ribeira é uma das áreas mais emblemáticas e históricas da cidade do Porto. A Ponte Dom Luís I é uma das pontes mais icônicas do Porto. Foi inaugurada em 1886. A cidade possui uma rica arquitetura, incluindo edifícios emblemáticos como a Livraria Lelo, uma das mais belas livrarias do mundo, e a Torre dos Clérigos, uma torre barroca que oferece uma vista panorâmica da cidade. Os visitantes podem explorar a cidade a pé, aproveitando as vistas do rio, os mercados locais e as áreas históricas. O Porto é famoso pelo vinho do Porto, um vinho fortificado que é produzido nas vinícolas da região do Douro. O vinho do Porto é conhecido por sua doçura e variedade de estilos. Vila Nova de Gaia, frequentemente abreviada para Gaia, é uma cidade situada na margem sul do Rio Douro, em frente à cidade do Porto, de onde é separada pelo rio. Gaia é parte da área metropolitana do Porto e é conhecida por várias características notáveis que a tornam um destino atraente. Oferece vários miradouros que proporcionam vistas espetaculares. E o Monastério da Serra do Pilar é conhecido por sua igreja com uma impressionante cúpula. A ponte mais longa da Europa é a Ponte Vasco da Gama, localizada em Portugal. Ela atravessa o rio Tejo e liga Montijo e Alcochete a Lisboa. Seu comprimento total é de aproximadamente 17,2 km. Inaugurada em 1998. Foi construída para aliviar o congestionamento da Ponte 25 de Abril e melhorar a ligação entre o norte e o sul do país. Inclui viadutos e um tabuleiro principal que atravessa o rio Tejo. Aqui a beleza natural exuberante, clima ameno e paisagens impressionantes. Estou falando de Madeira. Um arquipélago situado no Oceano Atlântico, pertencente a Portugal. De caminhadas nas levadas e trilhas montanhosas, a explorar praias e degustar vinhos locais, a ilha oferece uma vasta gama de experiências para todos os tipos de viajantes. Com seu clima agradável e beleza deslumbrante, a Madeira é um lugar ideal para uma escapada relaxante ou uma aventura ativa. As principais atrações estão em Funchal, Pico do Arieiro, Pico Ruivo Levada Ox, Porto Moniz, Santana, Curral das Freiras e suas praias, jardins e parques. As Ilhas Açores são um arquipélago português localizado no Oceano Atlântico, aproximadamente a 1.500 km a oeste de Lisboa. Composto por 9 ilhas principais, os Açores são conhecidos por suas paisagens vulcânicas deslumbrantes, vegetação exuberante e clima temperado. O arquipélago é composto por várias ilhas, cada uma tem características únicas e atrativos distintos. Os Açores são de origem vulcânica, o que resulta em uma paisagem também repleta de crateras, lagoas, fontes termais e grutas. O arquipélago possui várias áreas protegidas, incluindo parques naturais e reservas marinhas, que preservam a biodiversidade única das ilhas. Com uma rede extensa de trilhas, os Açores são um paraíso para os entusiastas de caminhadas e trekking. As águas ao redor dos Açores são um excelente local para a observação de baleias e golfinhos, com várias espécies avistadas ao longo do ano. Também são conhecidos por suas águas cristalinas e rica vida marinha, tornando o mergulho e o snorkeling atividades populares. O Pico, na Ilha do Pico, é a montanha mais alta de Portugal, com 2.351 metros de altura. Os Açores são um destino imperdível para quem busca natureza, aventura e tranquilidade. Guimarães, a primeira capital de Portugal, o berço da nação portuguesa, é uma cidade situada ao norte. Foi fundamental na formação do país e possui uma arquitetura bem preservada. Igual ao centro medieval de Braga, construída ao redor de uma das igrejas mais representativas do país. Passando pelo centro do país encontramos Óbidos, uma pitoresca vila medieval a cerca de 85 km ao norte de Lisboa. E Tavra, considerada a cidade mais bonita de Aveiro. É ideal para aqueles que desejam explorar as áreas menos conhecidas e experimentar a cultura local de uma pequena freguesia em Portugal.
Coimbra é não apenas uma cidade com uma rica história e tradições culturais, mas também um centro dinâmico de ensino superior e inovação, atraindo visitantes e estudantes de todo o mundo. É uma cidade no centro de Portugal, conhecida por sua universidade centenária, fundada em 1290, é uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa. Localizado no topo de uma colina, vale a pena conhecer. Sintra é uma cidade histórica e uma das localidades mais pitorescas de Portugal, conhecida por sua arquitetura romântica, paisagens deslumbrantes e atmosfera mística. Palácio da Pena, um dos mais famosos palácios de Sintra, mistura elementos românticos, góticos, mouriscos e renascentistas. A sua localização no topo da Serra de Sintra oferece vistas panorâmicas e a sua arquitetura colorida é um ícone do romantismo arquitetônico do século XIX. O Palácio Medieval, localizado no centro da cidade, combina elementos arquitetônicos árabes, góticos, manuelinos e renascentistas. Destacam-se as chaminés cônicas decoradas e os azulejos tradicionais. O Algarve é uma região no sul de Portugal conhecida por suas praias deslumbrantes, clima ensolarado, gastronomia saborosa e vilas pitorescas. Situado no extremo sul de Portugal, é famoso por suas praias de areia dourada e águas cristalinas. O turismo é uma parte vital da economia do Algarve, atraindo visitantes de todo o mundo durante todo o ano, especialmente durante os meses de verão. Lá encontramos a cidade medieval de Silves e a encantadora cidade turística de Tavira, um destino de fama mundial. Além disso, a costa algarvia é marcada por falésias impressionantes e grutas, como as grutas de Benagil, acessíveis por barco. Como em Sagres, oferece vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico e do litoral rochoso. Devido às suas condições favoráveis, Sagres é um destino popular para surfistas e praticantes de bodyboard que buscam ondas desafiadoras. Além dos seus parques naturais, é um excelente local para a observação de aves migratórias. Cada uma dessas cidades e vilas oferece uma experiência única aos visitantes, desde praias paradisíacas até rica história, gastronomia regional e atividades culturais. O Algarve é um destino diversificado que atrai turistas durante todo o ano, principalmente pelos norte-europeus. Especialmente no verão, devido ao seu clima ameno e ensolarado. Ribatejo é uma região conhecida por sua paisagem rural, cultura e tradições distintas. Situado no centro-sul de Portugal, entre Lisboa e o Rio Tejo. Conta com cidades como Santarém, considerada a capital do gótico em Portugal. Mais ao sul, a região de Alentejo é caracterizado por vastas planícies douradas, extensos campos de trigo, oliveiras e vinhas, bem como colinas suaves. Essa região também conta com cidades como Évora. O Centro Histórico de Évora é Patrimônio Mundial da Unesco, destacando-se pela sua bem preservada arquitetura medieval, renascentista e barroca. Évora é ideal para explorar a pé, permitindo aos visitantes descobrir ruas históricas, praças encantadoras e cantos pitorescos. Uma boa maneira é realizando a Rota do Caminho de Santiago de Compostela. É uma rota de peregrinação histórica e espiritual que atravessa várias rotas principais, uma das quais passa por Portugal, conhecida como o Caminho Português de Santiago. Os peregrinos seguem por cerca de 600 quilômetros. Passando pelo rio Guadiana, forma parte da fronteira natural entre Portugal e Espanha ao longo de grande parte de seu curso, especialmente na região do Alentejo, podendo apreciar o Templo Romano de Évora, castelos e conhecendo a vida rural de Portugal. Leiria é uma cidade situada na região centro de Portugal, cheia de costas e festivais. Conectada com outras partes de Portugal, por estrada, pela autopista A1 e por ferrovia, com o trem de alta velocidade Lisboa-Porto. Essa região é baseada no turismo, com visitantes que vêm desfrutar de suas praias, reservas naturais e atrações culturais. Como na cidade de Peniche, que é também um ponto de referência para a pesca e a navegação. Com a Fortaleza de Peniche, a fortaleza foi construída no século XVI como uma fortificação militar. Mais tarde, serviu como prisão durante a ditadura do Estado Novo e é agora um local de interesse histórico e cultural. Temos que mencionar também a cidade de Nazaré, uma cidade costeira encantadora conhecida por suas praias espetaculares e ondas gigantes que podem alcançar até 30 metros, especialmente na Praia do Norte, onde as condições naturais criam algumas das maiores ondas do mundo. Também o Forte de São Miguel foi construído no século XVII. A fortificação foi projetada para proteger o porto de Peniche e a cidade de possíveis ataques inimigos, especialmente dos piratas e das nações vizinhas. E a capital do distrito, Leiria, conhecido por seu castelo que é um dos principais marcos históricos da cidade. Situado no topo de uma colina. E que desempenhou um papel estratégico na defesa da região durante a Idade Média.
Portugal é conhecido por sua rica diversidade natural, e isso é refletido em seus parques nacionais, naturais e áreas protegidas. Entre suas maravilhas naturais, podemos mencionar os picos mais altos de Portugal, como a Serra da Estrela. Também o seu único parque nacional, o da Peneda Gerês. Ao sul de Portugal, em Algarve, encontramos o Parque Natural da Ria Formosa. Complexo de ilhas, canais e sapais que formam uma importante zona úmida. É um paraíso para a observação de aves. Também na fronteira entre Portugal e Espanha, o Parque Natural do Douro Internacional. Portugal é divisa da Espanha a leste e o Oceano Atlântico a oeste, é conhecida por suas fazendas férteis, belas paisagens e espaços naturais. É uma área que combina tradições antigas com modernidade. O norte de Portugal é uma região caracterizada por montanhas e vales impressionantes. O Rio Douro é uma das principais características da paisagem, cortando a região e criando vales profundos e vinhedos em socalcos. A região possui uma costa maravilhosa. Viana do Castelo é uma cidade encantadora, situada na região do Minho, perto da foz do Rio Lima. O centro da cidade é repleto de edifícios históricos, praças pitorescas e ruas estreitas. Destaque a Basílica de Santa Luzia, situada no topo do Monte de Santa Luzia, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares da cidade e do Oceano Atlântico. Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e é conhecida como a Roma portuguesa devido ao seu número de igrejas e santuários. É uma das cidades mais antigas do país. Foi fundada pelos romanos em 16 a.C. sob o nome de Bracara Augusta, em homenagem ao imperador Augusto. Tornou-se a capital da província romana da Galécia. Durante o domínio romano, a cidade cresceu significativamente, desenvolvendo uma infraestrutura sofisticada com teatros, termas, templos e um fórum. Esta cidade é chamada de o berço de Portugal. Possui um centro histórico considerado Patrimônio Nacional da Unesco. A Catedral de Braga, também conhecida como Sé de Braga, é a catedral mais antiga de Portugal, datando do século XI. A Rota do Românico é um itinerário cultural e turístico no norte de Portugal, especificamente nas regiões do Tâmega e Sousa, Douro e Trás-os-Montes, que destaca a riqueza do patrimônio arquitetônico românico. Muitos dos monumentos ao longo da Rota do Românico oferecem visitas guiadas, proporcionando uma compreensão mais profunda da história e da arquitetura românica. Douro é uma das regiões vinícolas mais famosas e antigas do mundo, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Conhecida principalmente pelos vinhos do Porto, fortificados, e pelos vinhos tintos encorpados produzidos a partir de castas locais como Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca. Caracterizada por encostas íngremes cobertas de vinhas em socalcos, chamadas de patamares, que são trabalhadas manualmente devido à inclinação e ao terreno acidentado. Muitas quintas oferecem visitas guiadas, degustações de vinhos e experiências enogastronômicas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a produção vinícola e a cultura local. Há opções de cruzeiros pelo Rio Douro, que permitem aos visitantes apreciar as paisagens vinícolas e explorar as cidades e vilas pitorescas ao longo do rio. Há também vários povoamentos e localidades que contribuem para a riqueza cultural e histórica da região. Como Lamego, uma cidade histórica conhecida pelo seu santuário e castelo. Peso da Régua é um dos principais centros urbanos da região do Douro. E Pinhão é uma vila pitoresca famosa por sua gastronomia. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desta incrível viagem a Portugal. Conte-nos o que achou do vídeo. E o que faltou falar sobre este país. Se inscreva, curta e compartilhe. Muita sorte para você. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.